Hoje é dia 4 de fevereiro de 2025. De uma maneira democrática, eu abri lá o Google e digitei carteira recomendada de ações para 2025 fevereiro. Como estamos no início do mês, ainda não tem os grandes resumos. Então eu peguei uma carteira qualquer, só de exemplo, e vamos usar ela como base para estudar a FINS. Então pegamos aqui esses 10 papéis, né? Equatorial, Itaú, Prio, Suzano, Eletrobras, Iguatemi, Porto, Direcional, Localiza e SLC Agrícola. E basicamente eu desenhei a FENSE para um ano, né? Porque a gente quer prazos mais longos, e coloquei quanto? 30 de alta com 20 de proteção na queda, que seria ali algo que a gente encaixaria na meiuca para todos. O que eu fiz está certo? Claro que não. Cada papel tem uma vol, eu tenho que adaptar a vol, porque a vol representa o desvio padrão de hoje até o vencimento. Quanto maior o desvio, maiores extremos, então eu tenho que adequar o que? Esses extremos à vol, tá? Então eu tive que usar uma régua aqui para meio que jogar e tentar nivelar para ver quem está muito acima e muito abaixo. Este é o conceito. E aqui estão os custos. Então, para dar vol mais baixa, a vol mais alta. Então eu joguei exatamente para encaixar a galera. Porque mesmo Itube é o primeiro da lista e ele tem a menor vol de todos. Então, com o Itube, lembra, o mais importante é os Ford Points. Ford Points, todo mundo tem para o mesmo prazo a mesma taxa de juros, porque todos os ativos estão denominados na moeda BRL, em reais. Então, todos têm a mesma taxa de juros. A taxa de carrego vai variar de ativo para ativo, mas nada relevante, né? O mais estressado aqui é Slice, o resto está muito baixo, 0,65. Então tá todo mundo ali no mesmo bololô. Então não faz diferença, a diferença de Ford Points vai ser muito pequena. E por isso que mesmo Itube com uma vol em torno de 20, eu consegui entregar 30 de alta com 20 de proteção na queda, tem custo de transação, com entrada de caixa de 81 basis points, tá certo? Então 81 para Itube, e aí eu fui pegando os ativos aqui e fui montando. Então Itube é o que tem a menor vol e me deu um fluxo de caixa de 0,81. Quem são os melhores? Localiza, 4,80, Direcional, Prio, e esses aqui estão mais ou menos empatados. Tudo bem que Localiza está disparado aqui na frente. Então tem Localiza disparado, temos Direcional e Prio mais ou menos empatados, Iguatemi, depois vem Elet um pouquinho abaixo de Gol, 50 basis points abaixo, aí vem empatado aqui esses 4 aqui e temos esses últimos 2 aqui, mas todos poderiam ter uma FENSE. Então, entre receber 0,81 e 4,80, 4,80 é melhor, mas tá todo mundo no mesmo bololô. Por isso que a FENSE é legal. O Ford Points deixou quase todo mundo aqui meio que encaixado. Então, eu poderia o quê? Comprar a carteira teórica e meter uma FENSE em todo mundo. Inclusive, é o que eu explico nos trades sistematizados, tá certo? Mas não vou entrar nesse conceito, porque é uma outra estratégia que é comprar carteiras recomendadas e fazer FENSE em cima disso, porque a carteira média do mercado, se os analistas acertam X%, eu coloco a FENSE, eu vou conseguir me defender de uma queda pontual e no upside eu ganho. Então a esperança matemática converte para um CDI bem alto. Eu backtestei isso e consegui comprovar o CDI mais elevado. Mas é tema aí para outra aula, não para essa. Aqui é o encaixe do produto. Então quase todos os produtos aqui poderia ter sentido. E quando eu encaixo aqui ficou obviamente os preços individuais, a somatória dos preços é que eu classifiquei. Então, os 3 em verdinho mais escuro são os 3 melhores, porque são os 3 melhores fluxos de caixa, que estão aqui, ó, que é só pegar aqui os fluxos de caixa. 4,80, 3,52, 3,23. Eu calculei eles como os melhores. Então, eles estão aqui dentro do eixo cartesiano. É setor B, não é limite, porque o Ford Points está mais ou menos o carrego. Estão todos aqui, certo? Então, quer dizer, poderia ter uma vol mais alta? Poderia. Mas você vê que a diferença entre o melhor e o pior, ela é relevante. Isso aqui é um belo fluxo de caixa. Se eu quiser dar isso em upside, é bastante coisa. Então, a diferença aqui entre o maior e o pior foi 4%. Isso é bastante coisa. Tá? 4% eu consigo dar muito upside ou muita proteção na queda aqui. Então, é uma bela diferença. Mas a gente percebe que mesmo o que está em amarelinho, não está inviável de fazer, tá certo? Então eu poderia fazer em todos, do verde mais escuro para o verde mais claro. À medida que eu vou descendo aqui, eu vou piorando o fluxo de caixa positivo, dado que todos os papéis têm todos 130, 30 de alta com 20 de proteção na queda. Todos estão no mesmo prazo, certo? E, portanto, os dados de contratos da estruturação do produto, presumindo uma opção flexível, porque eu consigo colocar o strike que eu quiser, em todos têm
a mesma composição. Então o que vai diferenciar é o carrego do aluguel e por isso que eu consigo descrever eles de maneira eficiente no eixo cartesiano e eu consigo entender os setores funcionando. E o que eu fiz aqui? Eu tentei pegar um ativo aleatório, né? Então eu peguei, obviamente, eu fui escolher do melhor para o pior. E qual foi o meu critério? Eu procuro um ativo que eu vejo uma lateralização. Porque, lembrando, a FENSE é uma alta moderada. Então, ela funciona muito bem para ativos que se comportam lateralizados. Então, localiza low histórico. Low histórico não é o low histórico, é o low histórico de 2 anos, mas para 5 anos está próximo aqui no níveis de Covid. Então, low histórico de 2 anos, pois isso aqui é muito mais uma booster, uma double up do que uma FENSE. Então, eu não escolhi para fazer em localiza. Direcional, muito parecido, né? Tá aqui está ao contrário, próximo das máximas históricas. Chamaria uma FENSE aqui? Chamaria, tá? Mas eu peguei aqui a PRIO e PRIO me mostrou uma lateralização muito clara, né? Então, para 1 ano lateralizado, para 2 anos bem lateralizado, para 5 anos aqui obviamente veio com uma tendência muito forte de alta pelo aumento do custo do preço do petróleo, mas a gente vê nos últimos 2 anos ele bem lateralizado e quase aqui no meio do caminho, para 1 ano aqui um pouco abaixo do próximo dos lows históricos, mas para 2 anos no meio do caminho. Então, eu selecionei PRIO por esse critério, tá certo? Então, foi basicamente um critério gráfico. E vamos montar a estruturação em PRIO. Então, PRIO, escolhi o prazo setado de 1 ano, 130,80, net é um fluxo de caixa de 3,23. Poderia ter melhorado o fluxo de caixa? Poderia ter melhorado o upside ou a proteção na queda. Mas deixa o fluxo de caixa aqui, e aqui eu fiz o desenho no eixo cartesiano. A compra do papel, certo? E aqui eu fiz a compra do papel em relação no meu PNL positivo com a aderência do ativo. Ele vai ser a variação do ativo mais a diferença de fluxo de caixa de 3,23. Então eu ganho qualquer variação mais 3,23. Até o limite de quanto? De 30%. 30% eu vou ganhar quanto? Eu vou ganhar 33,23% se ele estiver acima de quanto? Do strike de 53,29 no vencimento. Então aqui ele vai capear meu resultado, é fluxo de caixa mais a diferença do preço da compra do ativo vis-a-vis o strike da call. Na região de proteção na queda, a trava de baixo me compensa a compra do ativo mais o fluxo de caixa. E daqui para cá eu entro da minha região negativa e se tiver exercício aqui no vencimento, o meu custo de compra vai ser qual? Vai ser o meu custo de compra de 40,99 menos a diferença do prêmio da entrada de caixa. Então meu custo vai ser exatamente isso daqui, menos a diferença dos níveis dos strikes aqui, menos esse cara aqui que vai me dar de entrada. Então o meu preço de compra vai ser de quanto? Meu preço de compra vai ser equivalente a 31,46. Então se o mercado cair mais do que 30%, equivale eu estar comprado o ativo a 31,46 ao invés de 40,99. Que é exatamente isso. Então, se por acaso ele for para baixo, eu pergunto para os analistas aqui que me deram essa carteira. Analistas, você falou que PRIO era uma boa compra agora em fevereiro de 2025. Passou 6 meses, o papel caiu mais que 30%. Eu vou perguntar ao analista, se era bom antes, continua sendo agora? Se sim, eu mantenho o papel com o preço comprado a 31,46. E se ele voltar a reverter ao meu preço original, eu ganho todo o upside. E, portanto, a ideia é, erro, eu diminuo o meu preço de custo. Acerto, entrego o papel, vou partir para outra. Então, eu quero isso e se eu erro, eu questiono o analista. Se o analista falar assim, não, PRIO esquece porque o mundo entrou em equilíbrio, não vai ter mais guerra, o preço do petróleo vai desabar, então, portanto, mudou a situação geopolítica global, que eu não acho que vai acontecer isso, mas eu estou justificando o motivo de eu estar estopando a posição, então, portanto, o preço do petróleo não vai subir, ele só vai cair. Então, neste exemplo, o que se faria? Assume o prejuízo, porque ele pode estar abaixo de 31,46 e você vai para casa. O dinâmico ao longo da vida do produto, então eu compro, eu não tenho aderência na alta de 100% e nem a proteção na queda, ela vem com o tempo, certo?
Aqui é o payoff no vencimento, as somatórias vetoriais, e aqui está a nossa janela. Então, para uma janela de um ano, eu nem desenhei o fluxo de caixa positivo, mas olha a minha participação na alta e minha proteção na queda. Numa janela de um ano em PRIO, eu não consigo vislumbrar o ativo atingindo esses patamares. Numa janela de 2 anos, eu não consigo ver PRIO batendo acima disso, e para baixo eu vi aqui, entre março e maio de 2023, ela tradou abaixo dos níveis. Então, numa janela de 2 anos, lembrando que isso aqui é um ano. Então, no prazo de um ano, certo? Ele não pode estar tradando aqui de baixo. Se ficar aqui, eu diminuo meu custo médio de compra, basicamente, se eu quiser ficar com o papel, e meu resultado é o fluxo de caixa positivo. Então, aqui é o fluxo de caixa positivo mais o que eu ganhei. Então, a gente vê que se ficar lateralizado igual ao último ano, eu vou ter 0 de resultado nos derivativos mais ativos sem fluxo de caixa, que vai ser a entrada de caixa que eu fiz. Aqui entrada de caixa mais variação, aqui entrada de caixa mais variação, aqui 0. E para 5 anos a gente consegue ver, opa, pera um pouquinho, tem alguma chance disso acontecer. Então se eu começo a analisar aqui, ó, essa tendência de alta, se der, estou numa alegria. Isso aqui é uma janela de um ano. Se repetir essa alta aqui, eu já distrato e vou embora. E em algum momento eu observei uma queda de PRIO nessa magnitude. Não, ó, todas as quedas foram aqui assim, ó. Essa aqui foi até maior e maior. Quando ele realiza, então tá aqui, ó. Então se ele tiver uma reversão pontual igual essas daqui, eu posso até passar um calor, mas ele costuma voltar. E teria que ser uma realização nessa magnitude aqui para que eu tenha uma região de prejuízo. Então, aqui você vê que ele entrou numa tendência de queda. Se continuar essa tendência de queda, talvez ele possa bater aqui, certo? Então, esse é o risco real que eu estou comprando na operação, perfeito? Vou fazer os estudos estatísticos aqui. Então, aqui eu não gostei dessa resposta, porque pesquisando PRIO por um ano, para o prazo de um ano, a vol é 32,44, ela é alta, o que justifica fazer uma fence. Só que a média móvel está muito para cima. Tem uma diferença de 3,86 para moda e 2,88 para média. Então isso aqui é um falso positivo, porque a vol está muito baixa. Qualquer movimento mais abrupto do papel pode fazer com que a vol suba e a marcação ao mercado vai vir contra a gente, tá certo? Então eu gosto de fazer fence quando o percentil está muito alto. Então eu posso afirmar que a vol de PRIO ela é nominalmente alta para o produto, mas em percentil está em 8,73. Portanto, 8,73% das observações das vols de PRIO por último ano está abaixo disso. Então, só 8% de 252 observações tiveram uma vol menor. Então, a chance dela cair é muito baixa, mas provável que ela suba. Então, a marcação ao mercado, mesmo que eu entre na operação, eu posso esperar uma marcação contra mim. Isso aqui inviabiliza a operação? Não, mas eu tenho que saber que isso prejudica um pouco a possibilidade de um distrato antecipado. Se esse valor estivesse mais elevado aqui, bem acima de 60, 70, 80, o distrato antecipado poderia ser até mais eminente, tá certo? Que não é o caso, e é até natural isso de um mercado lateralizado. Então você vai acostumar a ver esse cara aqui muito alto quando o mercado está nos lows históricos, ele vem caindo muito forte, tá certo? Então a distribuição eu não gostei muito, mas tudo bem, é o que a gente tem para hoje, foi o ativo que eu peguei, porque com certeza se eu tivesse escolhido para fazer o produto localiza, o percentil estaria na casa do chapéu, o que seria uma chance de distrato antecipado mais fácil. Só que PRIO está lateralizado, a vol tende a ir para os lows store. Isso que a gente acaba observando. Isso daqui é manha de mercado, tá gente? Isso aqui vocês pegam com o tempo, mas tem que fazer análise, porque a gente tem que saber a real. Se eu entrar agora na fence, se subir daqui 4 meses, 5 meses, 6 meses, eu vou conseguir startar? Vou. Só que eu posso ser um pouquinho prejudicado, porque se subir muito forte, pode ter uma reversão à moda média e me machucar aqui, tá certo? E aí temos que analisar o que vai acontecer na marcação a mercado, que é o finalzinho dessa aula. Perfeito? Então, aqui eu plantei a distribuição no início da operação, o que é bem interessante, porque quando eu vou fazer essa estrutura, eu estou falando para o meu modelo. Olha, modelo, dado a vol de 35, tem grandes chances de atingir esses extremos. Eu, Guilherme Fleury, na hora que eu analisei a distribuição, o preço do papel pelos livros strikes, a distribuição diz que pode ir aos extremos. Só que eu acredito que o analista falou, ó, tá bem calmo o papel, ele tende a subir devagar, uma alta moderada, que é o que a bula pede. Então ele tende a fazer este movimento numa janela de um ano. Se ele fizer este movimento, o que eu entendo? Que eu vou negar o quê? Negar essa distribuição. Se eu nego essa distribuição,
eu estou coletando prêmio. Então, quando a gente faz a FANCE, nós temos que negar a cauda de cima e negar a cauda de baixo. Quanto mais observações existirem e menos provável que aconteça, que é o que eu gosto no produto, que é isto daqui, o modelo de Black-Scholes presume o movimento browniano, que é o movimento de Monte Carlo. Então ele diz que pode acontecer com muita probabilidade. Aqui também diz que pode acontecer e se acontecer pode ter extremos. E por isso que o prêmio da call que eu estou levantando, ele é gordinho, ó. Estou levantando 7,84. É isso, 7,84 é isso daqui da distribuição, tá certo? Então é isso que eu quero negar a distribuição. Aqui eu estou comparando a passagem do tempo, então a gente percebe que o tempo passando, esse cara diminuindo, aumenta a probabilidade de um distrato antecipado, tá certo? E a vol caindo também jogaria as observações sobre o preço futuro não acima disso daqui. E faltando aqui um mês para o vencimento, a gente descobre que já imposou as calls aqui, já dá para distrair, tá certo? Que é o que a gente vai ver agora, o estresse de risco. Então o que eu falei? Eu falei, FANCE de PRIO, passando 6 meses, PRIO sobe 40, PRIO fica estável, PRIO cai 40. PRIO sobe 40, PRIO fica estável, cai 40, 6 meses. PRIO sobe 40, fica estável, cai 40. E desenhei aqui a marcação, tá certo? Então, na prática, o que vai acontecer? Temos que analisar o preço do ativo e o preço do derivativo para entender o nosso resultado aqui. Deixa eu minimizar o Excel para a gente começar essa simulação aqui. Vamos entrar agora na marcação a mercado da operação, certo? Fiz as simulações aqui, dei um refresh aqui nos preços de tudo e a estrutura agora a mercado, tá? Eu tive que refazer a estrutura, então o fluxo de caixa agora a mercado no dia 4/2 de 2025 tá quanto? 3,23% do notional. Então, coloquei o papel 41, redesenhei 130 com 80, montei a FANCE, né? E coloquei passando 6 meses, sobe 40, fica estável, cai 40 e faltando um mês, sobe 40, fica estável e cai 40. Então, o número 1, eu mantive a estrutura constante, pus 125, subi 40. O número 2, passei 6 meses, faltando 125 dias, mantive o preço do ativo estável. E no número 3, passou 6 meses, caiu 40. E para os números 4, 5, 6, fiz faltando um mês, sobe 40, fica estável, cai 40. E aqui estão os preços e aqui estão as marcações a mercado, tá certo? E portanto agora a gente pode discutir o resultado. Então o que acontece se sobe 40? Se sobe 40, o que vai acontecer na prática? Vamos olhar aqui na alta. Então vamos entender o que vai acontecer. O preço da call que eu vendi a 3,21, eu vou perder dinheiro. Então o que vai acontecer? A alta vai ser, eu vou recomprar a 9,1 contra 3,21. Então eu vou pagar 5,89. Já em relação ao a put que eu comprei, o que vai acontecer? Eu havia pago nela 2,83 e eu vou vender a quanto ela? Eu vou vender a 0,12. Então net aqui, eu vou perder quanto? 2,71. E na put aqui que eu vendi, então foi a 0,94, ela vale quanto? 0,01. Esse cara vai ser igual a esse cara aqui, menos esse cara aqui. Então, estou pagando quanto? Paguei 5,89 na variação da call, perdi 2,71 na variação da put e ganhei 0,93 na put que eu vendi. E o meu ganho no preço do ativo foi de quanto? O meu ganho no preço do ativo foi de 57,40 contra o quê? Contra 41, menos 41. Então ganhei 16. Então o que aconteceu? Eu ganhei esse cara mais esse aqui, então vou botar menos esse cara aqui. Então meu lucro foi de 17,37 e eu perdi quanto? Esse cara mais esse cara aqui. Então perdi 8,60. Então quanto que eu ganhei? 8,73, 8,73 dividido por 40, eu tive um resultado em 21%. Então, na prática, 21% ainda não é o resultado total. Eu vai ganhar 30 mais o fluxo de caixa. Mas eu ganhei 21% em quanto tempo? Eu ganhei 21% em 6 meses. O que, na prática, esse resultado vai ser um resultado excelente. Porque quanto que foi o CDI do período? Né? O CDI do período seria igual 1 mais a taxa de juros da economia elevado a N que eu quero. Quanto que seria N que eu quero? 125 dividido por 252. Está feito aqui a conta, tá certo? E tá aqui, ó. Esse daqui seria o CDI do período, menos 1. Então, quanto que eu fiz aqui? Eu fiz 21 contra 6, eu ganhei
300 do CDI. Se fosse a vencimento, então o meu CDI seria de 14,36, o meu ganho seria de quanto? De 30 mais o fluxo de caixa de 3,23. Então eu teria ganhado quanto? Os 30, né? 30%, mais 3,26. Então na prática aqui eu ficaria com 3,23, né? O meu resultado seria esse, e meu resultado seria menor, seria de 231 contra 300 do CDI. Então, sobe muito rápido, eu consigo destratar antes do vencimento com lucro menor, mas em percentual do CDI maior, porque em menos tempo eu ganhei proporcionalmente mais dinheiro. Então, se eu manter a operação, essa operação de carrego vai rodar negativo, porque ele vai convergir, vai ser menos de 100 do CDI, porque ele vai de 309 para 231 do CDI. Então, eu prefiro zerar 309 e pegar um novo cavalo, porque net, a diferença eu ganhei 21, eu vou ganhar quanto tempo? Eu vou ganhar a diferença de 11,94 de hoje até o vencimento, se ficar parado o ativo, ou se continuar subindo. Então, na prática, isso aqui é até menor que no caso é 11,94 em 6 meses, o que é maior que o CDI, porque o CDI aqui seria de quanto? Seria de 6 alguma coisa, 6,80, tá certo? Mas a razão vai ganhar acima de 100, mas óbvio que vai ser abaixo de 300, porque ele vai convergir a 231. Então, sobe muito rápido, eu consigo destratar, que é a marcação ali do PNL na hora que a gente roda o dinâmico, né? O dinâmico mostra isso pra gente. Eu não ganho potencial, mas eu estou ganhando porque passou 6 meses, ele vai entre laranjinha e amarelinha, está aqui. Não está muito ok do ganho máximo, mas em percentual do CDI ele já está melhor. Então funciona bem a estrutura na alta e a gente nem fez o choque da volta. Depois a gente vai fazer um pouco de choque da volta. Vamos olhar agora aqui ele ficando estável. Ficando estável vai dar algo interessante, porque o que aconteceu? Eu paguei quanto? Eu paguei aqui, a estrutura vale quanto? Vale 3 vale aqui, ele ficando estável aqui em termos de prêmio. Então aqui eu havia pago, recebido 1,31, agora dá 0,98. Então pera um pouquinho, eu recebi isso daqui e agora eu preciso pagar isso aqui para zerar, net vai me dar um carrego positivo. O que está acontecendo na prática? Na prática, o que está acontecendo é a call que eu vendi e a put que eu vendi vai perder mais prêmio do que a cauda que eu comprei, né? Então vamos ver isso aqui acontecendo. Então, quanto que eu ganhei aqui na estabilidade? Quando a gente fala de estabilidade é o número 2 aqui, então vamos destacar o número 2 aqui para poder fazer a nossa conta aqui. Então destaquei o número 2. Então o que aconteceu aqui? O que eu vendi a 3,21 eu recompro agora a 0,83. Então, eu tive o quê? Um lucro de 2,38. Aqui, o que eu estou vendendo a 2,24, eu paguei quanto? Eu paguei 2,83. Eu perdi 59 centavos. Ganhei 2,38, perdi 0,59. E aqui o que eu havia vendido a 0,94, eu recompro a 0,43. Então, net, e o papel ficou parado. Então, net, eu ganhei 2,38 mais 0,51, deu 2,89. 2,89 menos esse cara aqui, deu 2,30. 2,30 sobre o preço original, eu tive um lucro de 5%. Então, se o mercado fica parado, o que acontece? Eu vou perder mais informações nas caudas do que no miolo. Então, na prática, eu vou ter um ganho de 5,60, que é a marcação ao mercado ficando positivo. Então, a Fence, se o mercado fica parado, o que acontece com a marcação ao mercado do produto? Ele é positivo. Marcação ao mercado, o tempo passa, o carrego é positivo. Então, se o ativo ficar parado, eu vou ter um ganho positivo. E isso é bem interessante, porque se acerta, eu vou levar na pressão CDI maior, se fica parado, eu vou ter um ganho, e se cai, aí vem a notícia ruim. Se cai, ele vai me dar uma proteção na queda? Vai, mas ela não vai ser lá aquelas coisas. Então vamos entender a proteção na queda. Vamos ver o que vai acontecer. A call que eu vendi a 3,21, ela vale quanto? Ela vale 0. E quanto? Eu ganhei 3,21. A put que eu comprei, a quanto a put? Eu comprei a 2,83, eu vou vender ela a 3,68. Então eu vou ganhar quanto aqui? Eu vou ganhar 2, deixa eu só fazer aqui, estava aqui anterior, a put
que eu havia, eu vou vender a 13,81, o que eu paguei 2,83, esse aqui vai ser meu resultado na put, então ganhei na call, ganhei na put, e a put que eu vendi eu vou tomar um prejuízo, porque agora o que eu paguei 0,94, eu vou ter que recomprar a 6,69, então ganhei, perdi, então net no derivativo, o fluxo de caixa vai ser positivo, eu vou ganhar 8,44, mas quanto que eu perdi no papel? Eu perdi no papel de 41 contra a 32,80. Então eu perdi 8,20, tá? Então na prática aqui, a net na estrutura, tá? Então aqui eu tô tendo aqui um prejuízo praticamente aqui empatado, tá certo? Então na prática o que está acontecendo? A aderência na proteção da queda está funcionando, tá? Corrigindo aqui, a variação do papel não foi isso aqui, foi contra o preço do ativo, né? Então eu precifiquei ele aqui não a 32 é o strike, né? Eu precifiquei ele a 24, ele caiu quanto? 16, tá certo? Então, basicamente, o meu resultado vai ser negativo em quanto? Vai ser negativo em 7,96. Então eu vou ter perdido quanto aqui? Eu vou ter perdido contra os 41, eu perdi praticamente 19,41% numa queda de quanto? Numa queda de 40. Cai 40, eu perco só 19. Por que está acontecendo isso? Eu deveria ter uma proteção de quanto? Quanto que era minha proteção? Minha proteção era de 20. Estou perdendo aqui a 19, porque caiu 40, a minha proteção deveria ter sido um pouquinho maior, ela está quase que na sua magnitude, mas a gente percebe que a proteção ela é parcial, certo? Então, portanto, eu ainda não consigo proteger 100% mais o fluxo de caixa, mas está dando quase que aderência a ela como um todo, que é a marcação ao mercado do ativo caindo, mas ele tende a convergir para o preço de equilíbrio. Ó. Ele está chegando aqui no preço de equilíbrio e é essa a diferença que nós vamos estar observando, ela acaba ficando pequena. Então, no limite da cauda, eu vou ter parte da proteção da queda, mas nunca a total. Sempre vai faltar um pedacinho aqui para cobrir. Portanto, upside entrega um CD mais alto, estabilidade tem um ganho, se cai muito tende a para aderência, mas nunca vai completar, certo? Então, portanto, a defesa parcial é só de uma queda parcial, mas se por um acaso cair logo no começo, a defesa vai ser pequena, mas dá tempo do ativo voltar, que essa situação do indefense é quando ele começa a cair no curtinho, mas não cai muito, e a defesa ela não é visível ainda. Cai muito, ele começa a aderir e ele vai puxando aqui com o tempo passando, a aderência vem e a proteção ocorre, tá certo? Agora faltando exatamente um mês para o vencimento, o que vai acontecer? Praticamente aqui o put spread já, então portanto já vai dar praticamente o preço aqui, certo? Vai ter só o carrego da vol, prêmio de vol e prêmio de forward points na call aqui, certo? Ficando estável aqui, a gente percebe que a put ainda tem o valor, então faltando 21 dias não subiu, o que você faz? Extrata a estrutura inteira e pega essa put aqui que ainda vale alguma coisa, ainda tem um valor relevante, porque ela está valendo quanto? Ela vale R$1,03. Se eu dividir isso aqui contra o preço original, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter uma entrada de caixa de mais 2%. Essa put ainda vale 2,51. Então, falta um mês. O ativo não subiu, não vai subir agora. Extrata e vai embora. Então, na prática se o mercado sobe, a gente entrega, se fica parado, o carrego fica positivo, então chegou uma hora que se tivesse ficado aqui, ou de novo aqui na amarelinha aqui, eu também já entregaria, porque eu poderia ter destratado aqui, cujo carrego já é positivo, ou aqui, não subiu em 6 meses, vai subir nos próximos 6 meses? Falta um mês, não subiu? Descarta. Então, a amarelinha é uma região que nós vamos sair da operação sempre. Certo? Essa verdinha aqui, vou botar essa verdinha e deixar essa aqui verdinha, são duas regiões que a gente geralmente entrega o papel, porque subiu muito, entrega, quer um CDI mais alto. O problema é quando ele está na azulzinha aqui. A azulzinha ele vai ser um problema, porque na azulzinha aqui é a região que a gente está oferindo um prejuízo. E agora aqui a proteção da queda vai ser quase que inteira, porque a gente absorveu 100% do prêmio da call, já vale 0. O put spread, eu estou destratando ele, recebendo 8 e 11. Então, net aqui eu recebo 11,34. Quanto que eu vou ter de prejuízo? É 41 menos 24,60. Então, 11 contra 16. Aqui eu vou estar perdendo quanto? 5. 5 dividido pelo preço original. Eu vou estar perdendo 12% aqui. Então, estou mitigando aqui o resultado. Cai 40, perco 12. Está excelente a operação, certo? E o que eu fiz aqui,
eu coloquei o choque da vol. Então, se o mercado sobe, ele sobe gradativamente de uma alta moderada, a vol tende a cair para os valores dos lows históricos, daqui ela tende a vir para cá. Então, deu um choque de 4 vols para cá. E se o mercado realizar, ele vai ter um movimento da moda para a média e depois da moda para a média para as máximas históricas. Então, eu dei um choquezinho aqui modesto de 7% para a gente ver o PNL, o que acontece. Então, se o mercado sobe e a vol cair, o que pode acontecer? Mas ele vai ser pouco provável que se subir rápido a vol pode subir. Então, neste caso aqui, este exemplo, o mercado sobe, a vol cai, tá certo? Então, o que vai acontecer na prática? A gente vai ter uma diferença de marcação a mercado, porque o que eu fiz aqui? Eu transcrevi a operação aqui, e aqui eu coloquei já as vols com os spreads aqui. Então, o que vai acontecer na prática? Vamos comparar a diferença entre o preço e o preço bump. Então, o preço aqui, se o mercado sobe e a vol cai, o que valeria a 8,99 vai valer 8,60. Então, na prática, o que implica é uma diferença aqui de 0,39 centavos, que dividido aqui contra o preço aqui de 41, eu vou ficar com quanto? Uma diferença de quase 1%. Então, na prática se o mercado sobe, a vol cai, o que vai acabar acontecendo, dadas as linhas gregas nesse momento, eu vou ter aqui um prejuízo, porque eu teria levantado mais prêmio aqui, então ele está jogando contra, que é entrei com o percentil errado, né? O percentil estava muito baixo, eu queria o percentil alto, foi o que eu expliquei no comecinho aqui dessa segunda parte. E se o mercado realiza, eu deveria pagar 7,12, vou pagar quanto? 6,85, eu vou ter um ganho de 0,26 dividido contra os 41 aqui. Vou ter um ganho aqui de 0,66. Então, se o mercado sobe, me atrapalha. Se o mercado cai, me ajuda. Então, o shift da superfície está sendo favorável. Se o mercado cai, ele está me ajudando. Se o mercado sobe, ele atrapalha. Então, para um distrato com lucro que piora 1%, e no distrato, na minha situação mais complexa, que seria o distrato do derivativo, me dá uma ajudinha de entrada de caixa. Atrapalha numa ponta, melhora na outra. Se tivesse o percentil mais alto aqui, seria algo muito bom, o percentil mais elevado aqui, em vez de 8,73,90, seria tudo favorável. Isso daqui é bem mais complicado, eu só dei uma palhinha, mas o curso intermediário eu vou pegar FENS e vou explicar no detalhe isso, certo? É uma aula inteira só para a gente entender esta dinâmica. Então, FENS, um puta de um produto, gosto pra caramba, dá para usar, é de fato uma moda matemática no mercado, ou seja, os agentes repetem essa operação o tempo inteiro, até porque o Brasil vive no setor B e D, né, que é a moda. Então, nos Estados Unidos, ninguém faz FENS. No Brasil, todo mundo faz, porque o Brasil, historicamente, está aqui ou está aqui. Nos Estados Unidos, você está aqui e namora com a cá, e os Estados Unidos está um pouquinho aqui hoje, que é o juros, tá um pouquinho acima de 5%, está aqui em torno de 5% aqui. Então, está aqui mais ou menos o carrego deles. Então, eles nunca estiveram nem no B, nem no D. Então, ninguém vai fazer a FENS nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, mas no Brasil, eles fazem. Tá certo? No Japão, na China, não vão fazer FENS. É um produto típico brasileiro e a gente usa muito e não tem nada de errado nisso. Dependendo do setor que a gente está, vai chamar um produto e a FENS é um produto típico brasileiro, argentino ou de qualquer outro país que tenha uma macroeconomia um pouco mais complexa e faz com que o governo tenha que ter juros nominais mais elevados. E a gente percebeu que os juros que mandam na história. Então, portanto, por essa aula, a gente fica por aqui.